Segundo livro de Samuel, Segundo livro de Samuel, capítulo 7. capítulo 7. Comenzaremos a leer del verso 1. Começaremos a ler do versículo 1. E aconteceu que, quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, o rei disse ao profeta Natã: Veja, estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. Então Natã disse ao rei: Vá e faça tudo o que estiver em seu coração, porque o Senhor está com você. Cierre sus ojos. Feche seus olhos. Padre, esta tarde Pai, essa tarde buscamos tu rostro nós buscamos o seu con rosto todo nuestro corazón. com todo o nosso coração. Tus siervos Teus han servos depositado eles palabra en nosotros. colocado palavra em nós. Y ahora E agora queremos, Señor, poder cerrar nós este queremos momento, poder terminar esse momento que sintiendo tu presencia sentindo sua y presença sabiendo que puedes hablar e de sabendo nosotros que o Senhor pode falar a nosso respeito. por tu Espíritu Santo. Pelo teu Santo Espírito, Dame la me capacidad, dê a capacidade, la a habilidad habilidade de poder de articular poder articular aquello que está en tu aquilo que corazón. está no seu coração. Dios, no tengo problema. Deus, eu não tenho problema Si alguna de mis se palabras alguma das minhas están palavras fuera de lugar, estão fora de lugar, cierra mi boca. você feche minha boca. No tengo problema Não tenho problema de vivir la vergüenza de viver a de que vergonha tú de cierres que o mi Senhor boca feche minha boca antes de decir algo antes de dizer que algo estuviera equivocado. que estivesse errado. Por favor, Por favor, regálanos tu nos dê de corazón, presente seu ábrenos coração. tu corazón Abre no seu y coração déjanos tocar e nos deixe tocar lo profundo de tu o corazón. profundo do seu En coração. el nombre de Em nome Jesús de te lo Jesus nós pedimos. pedimos. En el Em nombre de nome de Jesús. Jesus. Amén. Amém. Antes de sentarse, Antes de sentar-se, dos o tres o cuatro duas ou personas três ou quatro alrededor de pessoas ao usted, redor, solo pregúntele agora pergunte: qué estás o construyendo. que você está construindo? Después puede tomar asiento. Depois você pode sentar. Déjeme comenzar con algo sencillo. Me deixe começar com algo mais simples. El Dios al que usted y yo O adoramos Deus que você e eu adoramos es un Dios é intencional. Deus intencional. Nuestro Dios Nosso Deus es un Dios de é propósito. Deus de propósito. Todo lo que hace, Tudo que Ele faz, lo hace con un Ele propósito. faz com propósito. No hay nada que Dios Não existe haga nada que Deus faça a lo que no le puso que Ele não intencionalidad o colocou propósito. intencionalidade ou propósito. Todo lo que Él hace, Tudo que Ele faz, todo lo que Él forma, tudo que Ele forma, todo lo que Él crea, tudo que Ele cria, tiene un propósito tem um específico. propósito específico. Y en eso muestra E isso mostra la a intencionalidad de su intencionalidade corazón. do coração de Deus. Diga conmigo, Diga Dios comigo, es Deus intencional. é intencional. Todo mundo, Todo todas las mundo, personas todas as pessoas deberían de recordar deveriam en lembrar-se cada día de su vida cada dia da sua vida que Dios es que intencional. Deus é intencional. Dios es tan Deus é intencional, tão intencional, mucho más intencional muito que las mais personas. intencional que as pessoas. Porque las personas podemos Porque ser nós intencionales, podemos ser intencionais, pero en ocasiones mas lo haremos sin alguna em algum intención. momento nós vamos fazer coisas sem intenção. No somos completamente Não somos intencionales. completamente intencionais. Pero Dios es Mas Deus completamente é intencional. completamente intencional. Dios es tan Deus é intencional tão intencional que cuando hace algo, que quando Ele faz algo, declara el propósito Ele declara o propósito para cual lo ha hecho. por o que Ele fez o que fez. Como si Dios dijera, Como se Deus dissesse: esto voy a hacer. isso eu vou fazer, Y sé de antemano e eu sei que antecedentemente mis enemigos lo pueden que os escuchar. meus inimigos podem escutar. Escuchar la declaración de lo que voy a Escutar hacer. a declaração do que farei. Pero aún así lo voy a Mas declarar. ainda assim vou declarar, Porque no habrá enemigo porque não haverá que inimigo
pueda que detenerme possa me deter de cumplir el de propósito cumprir o propósito por el cual hago todas pelo las qual eu cosas. faço todas as Él coisas. no tiene problema de Ele não declarar tem problema de dizer lo que va a o hacer, que ele vai fazer, lo que va a o que ele crear vai criar, o lo que va a ou o que suceder. vai acontecer. Por eso el corazón de Dios se Por isso o alegra coração de Deus se cuando habla alegra a tu vida quando fala a tua vida y de repente la proyecta en días hacia el e futuro. de repente projeta até o Y futuro. Dios declara sobre ti o E tu Deus familia declara sobre você ou sua família las cosas que Él dijo que iban a as coisas que suceder. ele disse que aconteceriam. Y Él se alegra en el E corazón ele se alegra no coração porque sabe que no habrá situación, porque sabe que não haverá nenhuma enemigo, situação, inimigo, principado, principado o potestad que que pueda que detener possa deter la palabra que Él ha a hablado, palavra que ele tem la falado, palabra que Él ha a hablado palavra que sobre ele tu falou vida. sobre sua vida. Así es que Dios es intencional. Assim que Deus é intencional. Es intencional cuando É habla. intencional quando ele fala, Es intencional cuando hace. ele é intencional quando ele faz. Es intencional cuando Ele interviene. é intencional quando ele intervém. Por favor, trate de entenderlo Por favor, tente entender y isso camine e conmigo caminhe comigo para no tomar mucho tiempo. para não tomar muito tempo. Dios es tan intencional Deus é tão intencional que cuando no hace que nada, quando não faz nada, hace algo. ele está fazendo alguma coisa. Aún el silencio de Dios Mesmo no silêncio de Deus, tiene intención. existe intenção. El problema no O es problema não que é Dios hable que Deus fale o que Dios guarde ou que silencio. Deus fique em silêncio. El reto para las O personas desafio para as pessoas es tratar de é comprender, conseguir compreender, percibir perceber la a intencionalidad intencionalidade del corazón de do Dios coração de Deus en el momento que no habla momento que ele o fala en el momento que ou guarda no momento em que silencio. ele fica em silêncio. Normalmente las Normalmente as personas pessoas, cuando trabajan con Dios quando trabalham com Deus y de repente Dios guarda e de silencio, repente Deus fica em silêncio, ellos sacan algunas eles conclusiones tiram algumas conclusões como si Dios estuviera enojado, como se Deus estivesse bravo, o habré yo hecho algo ou eu malo, fiz algo de errado, o será que Dios ya no me ama, ou será que Deus não me ama mais, o será que no me va a ou será contestar, que Ele não vai me responder, o será que no pagué mi ou será ofrenda, que eu não dei minha oferta, o no entregué mi ou não diezmo, entreguei meu o dízimo, porque Dios ou guarda porque Deus silencio. fica em silêncio. La persona está tratando, A pessoa está tentando compreender, pero hay un proceso en la relación mas há con um Dios processo na que son relação de com los Deus, momentos más dos íntimos momentos mais íntimos con Dios, cuando Dios abre su corazón Deus abre seu y coração comienza a revelarte e o a começa a te explicarte revelar ou te explicar el por qué hace lo que o porquê hace ele faz o que faz, o por qué no hizo lo que ou no hizo, porquê deixou de fazer o que como não si fez, te mostrara su como se ele intencionalidad mostrasse a sua para intencionalidade, que en nuestra para mente que na nossa mente entonces las cosas tengan então as sentido coisas teriam y en sentido nuestro e corazón nosso coração se genere la paz fosse gerada a y la paz tranquilidad. e a tranquilidade. Nuevamente dígalo conmigo. Novamente diga comigo, Nuestro Dios nosso Deus es é intencional. intencional. Así es que en este contexto, Assim que nesse contexto, el rey David o rei Davi ha llegado a una etapa de su chegou a uma vida etapa da sua vida en donde hay un silencio de onde tem o Dios. silêncio de Deus. Pero es curioso y quiero Mas platicar de é ello. interessante e quero falar sobre isso. Si el Espíritu de Dios me Se o Espírito permite de Deus me permite la habilidad para a comunicarlo. habilidade para comunicar isso. El rey David ha venido ya en O su rei Davi historia veio na sua história teniendo muchos problemas tendo muitos y problemas teniendo muchas e victorias. tendo muitas vitórias, Teniendo muchos tendo problemas muitos problemas y teniendo muchas e tendo muitas resoluciones de res- problemas. e resolveu muitos problemas. Ha Soluções de tenido problemas. muchos Ele conflictos, teve muitos conflitos, pero al mismo tiempo mas ao mesmo tempo Dios le ha dado muchas Deus deu victorias. muitas vitórias. Espero que usted me Espero comprenda que você me compreenda y pueda decir e que possa conmigo dizer comigo, igualito que yo. igualzinho eu. Porque no hay persona Porque não tem pessoa que en la vida no haya tenido que na vida conflicto não teve conflito, o no haya tenido problemas ou que não teve problemas, o no haya tenido ou que circunstancias não teve difíciles. circunstâncias difíceis. Pero Dios Mas Deus ha acompañado a David acompanhou durante Davi todo ese tiempo durante todo esse tempo para darle victoria, para dar vitória a ele, para que pueda resolver para que sus possa problemas, resolver seus problemas, para que pueda avanzar para que ele en todas possa sus avançar nas suas circunstancias. circunstâncias, Y él ha tenido e ele victoria. tem tido vitória. Así es que David Assim que Davi ahora está
está en un tiempo agora está num tempo donde parece que ya no hay guerra. onde parece que já não tem guerra. Si usted recuerda el Se pasaje, você se lembra da los 3 passagem, versos que leímos, os 3 versículos que lemos, dice que una vez que David estaba ya Dice viviendo en su casa o su uma palacio, vez que Davi estava no seu palácio, porque Dios le ha dado paz porque Deus deu paz a ele de todos sus de enemigos. todos os seus inimigos. Ruegue a Dios Rogue a Deus que la batalla que usted que enfrente a batalha que você enfrenta llegue a término. chegue ao final. Déjeme decirlo de otra Deixa eu manera. dizer de outra maneira. Trate de declararlo Trate de declarar con fe com fé en su boca. na sua boca: La batalla que yo a enfrento batalha que eu estou enfrentando no durará para não siempre. vai durar para sempre. Así es que hemos recibido muchas Assim que enseñanzas nós recebemos muitos a ensinamentos través de los años através dos anos de qué hacer en las tormentas, de o que fazer nas tormentas, cómo comportarse en los como se momentos de comportar nos dificultad, momentos de dificuldade, cómo permanecer como firmes permanecer o qué firme tendríamos que ou o hacer. que teríamos que fazer. Pero este es un momento Mas especial esse é um momento en especial la vida del rey na David, vida do rei Davi, a la cual todos ao qual nosotros todos nós quisiéramos llegar. quiséssemos chegar. Sentado en su sillón muy cómodo, Sentado na sua cadeira bem cômoda, no seu Em sofá, sua casa. na sua casa, le llama un palacio, chamam de palácio, su refrigerador está lleno, sua geladeira tá cheia, su alacena está bien completa, surtida, seu armazém está todo cheio de comida, su esposa se está portando bien, a sua esposa está se comportando, todas sus facturas de sus cuentas están todos os pagadas, seus boletos estão pagos, saca su teléfono, pega seu checa su telefone, saldo olha o seu saldo bancário y en el banco dice, e o banco diz: a usted le quedan muchos "Ai, millones você tem todavía muitos por milhões gastar. ainda para usar." Digo, yo quiero llegar a ese momento. Eu digo, eu quero chegar nesse momento. Dice que Dios le dio paz Disse que Deus lhe deu paz con todos sus de enemigos. todos os seus inimigos. Y en ese momento, E nesse momento, Él está pensando en ele algo. está pensando em algo. Abro mi primer paréntesis. Eu abro meu primeiro parênteses. ¿Cómo usas Como usa los momentos os momentos de mayor paz? que você tem mais paz? Nos predican mucho Pregam muito para nós de los momentos dos difíciles, momentos de difíceis, las das dificultades dificuldades o de los ou problemas. dos problemas. Pero a veces ha sido poco Mas às vezes foi pouco que nos han enseñado. que nos ensinaram ¿Qué hacer o que fazer cuando no pasa nada quando mal? não tem nada de mal acontecendo. Así es que David Assim que Davi tiene que estar en su casa tem que estar na sua casa y en ese e momento nesse momento él tiene que ele reflexionar. tem que refletir. He peleado Tenho por lutado muchos años. por muitos anos. Dios me ha dado Deus tem me dado muchas victorias. muitas vitórias. Ahora Agora tengo paz tenho paz, porque Dios me ha dado porque paz. Deus me deu paz. ¿Qué voy a hacer Que eu vou fazer con esta paz? com essa paz? Y él le habla al E ele profeta fala ao profeta y le dice al profeta, e diz ao ven, profeta: y vem, comienza a decir, e começa a dizer aí: yo habito en palacio eu hecho de habito roble, num palácio feito de pedras pero mi bonitas. Dios Mas meu Deus vive en una tienda vive numa tenda hecha de tela. feita de tela. Este fue el pasaje que leí. Essa foi a passagem que nós ¿Todavía lemos. están aquí? De cortina. Você está aqui todavia? Hágame un favor. Me te faça um favor. Dígale a una persona Diga al lado a uma suyo, pessoa que está perto de você: si te duermes, Se te você- muerdo se- la oreja. se você dormir, eu mordo sua orelha. Porque esta es la enseñanza. Porque esse é o ensinamento. El O propósito propósito de la guerra da guerra es que se acabe la é guerra. que termine a guerra. Es para que su cerebro Para trabaje. que seu cérebro trabalhe. Otra vez. Outra vez. El propósito de O la guerra propósito da guerra es que la guerra é que a termine. guerra termine.
Si tú te peleas Se você luta para prolongar la batalla, para fazer com que a batalha fique mais longa, no eres muy inteligente. você não é muito inteligente. Pero si tú peleas Mas se você luta para que la batalla se para que a acabe, batalha termine, entonces el propósito então de o la propósito batalla da batalha es que la batalla é que a termine. batalha termine. El propósito de la O batalla propósito da batalha es no volver a tener é não batallas. ter mais batalhas. El propósito de la O batalla propósito da batalha es la victoria. é a vitória. El propósito de O la propósito da victoria vitória es la paz. é a paz. Y el propósito de la E o paz propósito da paz es edificar o é construir. edificar ou construir. Tú no puedes construir Você não pode construir o edificar ou edificar en los tiempos de guerra. nos tempos de guerra. Por ejemplo, Por exemplo, tu esposa sua esposa o tu esposo ou seu marido no amanece não de buen humor. acorda com bom humor. Lo que quiere O que é? es batalla. É guerra. Y tú dices, E você diz, en el momento más álgido, no momento mais la caloroso discussão, da discussão, cuando los dos están quando os dois estão discutiendo, discutindo, tú dices, você diz, me tienes que entender. você tem que me entender. Ella no te va a entender Ela não vai te en entender ese momento. nesse momento. O ella le dice a Ou él, ela diz a ele, es que entiéndeme é que me lo que entenda quiero o que eu explicarte. quero te explicar. Él no va a entender Ele não vai entender en ese nesse momento lo que le quieres o que ela explicar. quer explicar. Todo mundo sabe Todo mundo que sabe lo que hay que que o hacer que tem que fazer es irse a caminar, é ir caminhar, darle la vuelta dar a a la cuadra, volta até a quadra, dejar que el agua se deixar que a tranquilice água baixe y luego volver a e agora comunicar. voltar a comunicar. Porque tú no puedes Porque você construir não pode construir en los momentos de nos guerra. momentos de guerra. Pero cuando la paz Mas quando a llega, paz chega, la intencionalidad o el propósito de la a paz intencionalidade ou o propósito da paz es que puedas é construir. que você possa construir. Dígale a alguien cercano Diga a a alguém ti, perto de você, construye en tiempos de paz. construa em tempos de paz. Por lo tanto, Portanto, el diablo sabe esta secuencia de o pasos. diabo sabe essa sequência de passos. Él sabe que está Ele derrotado. sabe que está derrotado. Él sabe que Jesús Ele es sabe que vencedor. Jesus é vencedor. Y él sabe E que ele Jesús sabe que Jesus nos ha otorgado su nos paz. tem dado sua paz. El diablo O sabe diabo sabe que la paz que a paz es el mejor momento para é o melhor edificar momento para edificar o para construir. ou para construir. Por lo tanto, Portanto, la a estrategia estratégia del enemigo do para ti inimigo para você es é distraerte te distrair en tus momentos de nos paz seus momentos de paz, para que no construyas. para que você não construa Nada. nada. Es ahí donde entra É aí Twitter, onde entra você. ahí es donde entra TikTok, É aí onde entra TikTok, ahí es Twitter. donde entran todas las Aí é onde entra distracciones. todas as distrações. No solo cuando tienes Não guerra, só quando você tem guerra. porque a veces la guerra Porque às vezes a guerra te enfoca, você fica focado. pero cuando no tienes Mas guerra, quando você não tem es guerra, cuando tu é corazón quando o seu se coração puede desviar pode se desviar hacia otras cosas. até outras coisas. Tú tienes que saber Você tem que saber que él peleó la que ele batalla, lutou a batalha, venció, venceu, ganó, ganhou y para darte paz, para dar para y la você. paz que te puede E a otorgar paz que pode te dar es para que tú puedas é para que construir. você possa construir. Pregúntale a la persona que Pergunte tiene a al pessoa lado, que está ao seu lado ¿qué es lo que estás o que construyendo? você está construindo. Así es que David Assim que Davi está sentado está sentado en su silla real no seu trono real y llama al profeta y e le chama o dice, profeta e diz: ¿sabes? sabe, Mira, esta es mi casa, olha, mi essa é minha palacio, casa, meu palácio. pero Dios Mas Deus habita en una habita tienda numa tenda hecha de telas. de cortinas.
está diciendo, está dizendo, si me permite se me parafrasear permite o parafrasear construir la ou idea, construir a ideia, está está dizendo, yo tengo una casa, eu tenho uma casa, pero la casa de Dios mas a casa de Deus es como de menor é nivel. como de um nível menor, inferior. Sígame. Me acompanhe. David tiene un momento de paz. Davi tem um momento de paz. Y lo único en lo que está E no pensando único que ele está en su pensando, momento de no paz, seu momento de paz, es la casa de Dios. é a casa de Deus. Alguien nos maleducó Alguém nos mal educou porque buscamos a Dios porque buscamos a Deus en los tiempos de guerra nos tempos de guerra y en los tiempos e de nos paz tempos de paz nos olvidamos nós de nos él. esquecemos dele. Queremos irnos de Queremos vacación ir de férias a Cancún, a México, Cancún, no México, pero nunca mas pensamos nunca pensamos que los tiempos de que os paz tempos de paz son un espacio são de Dios espaço de Deus para construir para las construir cosas más as coisas mais significativas significativas para nuestra vida. para a nossa vida. Davi está pensando en construir está pensando em construir una casa para Dios. uma casa para Deus. Tiene todo. Tem tudo. Tiene saldo en el banco. Você tem saldo no conta. Tiene comida en su Você tem mesa. comida na sua mesa. Tiene tranquilidad de Tem sus tranquilidade enemigos. dos seus inimigos. Pero está pensando Mas ele está pensando en edificar una em casa para edificar uma Jehová. casa para Deus. Así es que le dice al Assim profeta, que ele diz ao profeta: Profeta, ¿cómo ves? como que você acha? Quiero Eu construirle a quero Dios construir a Deus una casa. uma casa. Abra su Biblia cuando Abra estamos sua leyendo, Bíblia onde nós estamos lendo, porque usted dijo que no la iba a porque cerrar você disse que não ia fechar y que podríamos e platicar. que poderíamos falar sobre isso. Verso 4. Versículo 4. Aconteció aquella noche Porém, naquela mesma noite, que vino palabra de Jehová a palavra do Senhor a Natán, veio a Natã, el profeta, dizendo: diciendo: ve Vá y di a mi e siervo diga ao David, meu servo Davi, así ha dicho Jehová, assim diz o Senhor, tú me has de edificar casa você quer edificar um en templo que yo more. para a minha habitação? Siga conmigo, por favor. Me acompanhe, por favor. La charla que tuvo A conversa que ele teve, David y Natán. Davi e Natã, Natán, estoy pensando eu construir estou casa. pensando em construir uma casa. Solo fue una charla entre amigos. Foi só uma conversa entre El amigos. profeta Natán le O respondió: profeta Natã respondeu: haz como está en tu mano faça hacer, como está no seu coração porque fazer, Dios siempre ha estado porque contigo. Deus sempre tem estado contigo. Una charla entre Uma amigos conversa entre amigos que tiene esta que característica, tem essa característica ou conotação de un consejo, de um conselho, de la palabra de un amigo. da palavra de um amigo. Hazlo. Faça. En los últimos años Nos últimos anos, he visto que Dios te eu vi que respalda. Deus tem te respaldado. He visto que Dios está Eu vi que contigo. Deus está contigo. Pues si quieres Se construir você una quiser casa, construir uma casa, hazlo. faça. Así es que la conversación Assim entre que a conversa entre eles, Señor, ayúdame. Senhor, me La ajude. conversación A entre conversa entre eles es escuchada por Dios, é escutada por Deus, que no está metido en la que conversación, não está na conversa, pero presta atención mas coloca atenção al corazón no coração de donde salió la de onde conversación. saiu a conversa. Quiero construirle casa. Quero construir casa para Como Deus. si Dios dijera, Como se Deus dissesse: perdón, Oh, peraí. ¿de qué estaban hablando? Do que se estavam falando? Si usted lee con cuidado Se você ler com cuidado y me permite e ponerle me permita colocar esta intencionalidad a essa la lectura, intencionalidade à leitura, Dios no está diciendo, Deus não está dizendo tú no vas a poder construir você não casa. vai poder construir Él casa. está diciendo, Ele está dizendo: ¿cómo como me vas a construir você casa? vai construir uma casa? Porque en el resto de los Porque no siguientes resto dos versos, seguintes versículos, Dios da todas las Deus dá razones todas as y razões le recuerda e ele lembra cómo Dios se ha manejado. como Deus tem andado. Por favor, sígame un Por poquito favor, más me acompanhe y no se canse. de perto e não se canse. Así es que Dios está Assim que atento Deus está atento y le dice e a Natán, diz a Natã:
tú le diste un consejo a tu Você deu amigo. conselho a seu amigo. Ahora vele a decir mis Agora volta a palabras. dizer a ele minhas palavras. Oro a Dios Ora a Deus que tu vida que você, no esté que a sua basada vida não esteja baseada en el consejo de los no amigos nada conselho más, dos amigos apenas, sino en mas intervenciones também divinas, intervenções donde divinas, la palabra de onde a Dios palavra de Deus va a venir directo vai a tu vir vida. diretamente na sua vida. Como si Dios le dijera a Como se Natán, Deus dissesse a Natã: yo sé que tú eu trataste de sei que você ayudarme, tentou me ajudar, pero tus palabras, mas suas palavras, tu consejo, teu conselho, tu manera de ver a las maneira cosas, de ver as tu coisas, punto de vista, seu ponto de vista no es completo. não é completo. Déjame decirte Me deixe dizer a lo que você o que verdaderamente verdadeiramente le tienes que o que decir. você tem que dizer a Mi Davi. primer pregunta Minha primeira pergunta es por qué é Dios por que Deus te interesa tanto se interessa tanto que David escuche que Davi escute lo que está en tu o que está corazón. no seu coração. Y como si Dios E respondiera, como se Deus respondesse, porque lo que está en el porque corazón o que de está David no coração de Davi ha tocado mi tem corazón. tocado o meu coração. David está diciendo, Davi está dizendo: quiero construirle quero casa. construir uma casa para Así ele. es que le habla Dios Assim a que ele Natán fala a Natã y le dice, ve y dile, e vai e diz a Davi: desde el día en que yo do saqué a dia em que Israel eu de tirei Israel Egipto, do Egito, yo he habitado eu en tenho tiendas. habitado em tendas. Y por todas las E por etapas todos esses por momentos donde he hecho pasar a por onde eu Israel, passei Israel, aun cuando yo le puse jueces, ainda quando eu coloquei juízes, yo no le pedí a eu nadie não pedi a ninguém que me construyera que casa. me construísse casa. Lo que Dios está O que diciendo Deus está dizendo es que esto é que isso no se lo había yo dicho a eu nadie, não disse a ninguém. me lo había guardado en el Eu silencio, guardei no silêncio. porque cuando me lo guardo en Porque quando silencio, guardo no silêncio, mi silencio meu silêncio es tan é tão intencional intencional como cuando hablo. como quando falo. Cuando hablo, Quando falo, hay tem intencionalidad. intencionalidade. Pero cuando guardo Mas se quando silencio, fico em silêncio, también hay também tem intencionalidad. intencionalidade. Si yo hubiera hablado Se Deus tivesse y le falado hubiera dicho a e tivesse alguien dito a alguém que me construyera que una me casa, construísse uma casa, cualquiera de ellos qualquer deles me hubiera construido una teriam casa, construído uma pero casa, no le hubiera mas nacido não teria nascido de su corazón do seu coração el construirme o una casa. construir-me uma casa. Puedo trabajar esto por 2 Posso trabalhar minutos. isso por 2 minutos? Dígale a la persona Diga a que pessoa que tiene está al ao seu lado: Tienes que despertar. você tem que acordar. Tienes que despertar. Você tem que acordar. Tienes que Você despertar. tem que acordar. Dios le está diciendo a David Deus en el está capítulo dizendo que a leímos, Davi no capítulo que yo lemos: nunca le dije a eu nadie, nunca disse a yo ninguém, nunca le pedí a eu nadie nunca pedi a que ninguém me construyera que construísse para mim una casa. uma casa. Me lo guardé en Eu silencio guardei em silêncio, porque esperaba que un porque día esperava que um dia hubiera alguien houvesse alguém que en su que no corazón seu coração deseara construirle su desejasse me casa. construir sua casa. Abro un paréntesis Eu abro parênteses para la pequeña para enseñanza. uma pequena ensinança. Porque lo difícil del Porque corazón o difícil do coração es como entrenas el é como corazón. você treina o coração. Trato de explicar. Vou tentar explicar. Porque si le dices a alguien Porque se você diz a alguém lo que tiene que hacer o de que corazón, ele tem que fazer do coração dele, esa persona essa lo va a pessoa hacer, vai fazer. pero ya no nació Mas já não nasceu de su do corazón. seu coração. Hago una ilustración. Vou fazer uma ilustração. El jefe de familia, el O pai de papá, família, o pai, va a irse a vai trabajar, para trabalhar, le da beso a su mujer beija sua esposa y le dice regreso e el rato. disse: volta daqui a Su pouquinho. esposa le dice, Sua esposa diz: cuando regrese, quando voltes, trae leche en polvo para traz el niño, leite em pó para o menino, trae pañales para el niño. traz fraldas para o menino. Por favor, Por favor, no se te olvide. não se esqueça. Ya saben, los hombres. Sabe, os homens. Leche para el niño. Leite para o Pañales para el menino, niño. Leite para el fralda niño. para o menino, Pañales leite para o para el menino, niño. fralda Leche para para o el menino, niño. leite para o Pañales. menino, fralda para o menino. 8 horas de trabajo. 8 horas de trabalho. Regresa a su casa. Volta para sua casa. Mete la llave en la E coloca a puerta. chave na porta. La abre. Abre Y dice, e diz: ¡Tarán! ah, La leche. a leite. La mujer se le queda viendo así A como. mulher fica olhando assim. Y él hace, E ele faz: ¡Tarán! ah, Los pañales. os fraldas. Y le dice, E diz: no merezco un beso. eu não mereço um beijo. Ella le dice, no. Ela diz: não.
Esa era tu obligación. Essa era a sua obrigação. Y apenas E cumpliste você só fez con lo que se com o necesitaba. que era necessário. Porque si yo no te digo Porque se eu não te digo las cosas que tu as hijo coisas que seu necesita, filho precisa, tú nunca vas a traer, você nunca vai trazer, porque no estás atento porque você não está a prestando las cosas atenção, que debes de as estar coisas que você atento, tem que estar atento, porque es tu hijo porque é seu también, filho também, y usa pañales, e ele usa y fralda, toma leche. e toma leite. Espero que la próxima Espero que na vez próxima vez lo hagas faça sin que sem yo que eu escuché 2 o 3 hermanas decir escuta amén. 2 ou 3 irmãs dizendo amém. Eu ouvi. El marido está ahí O parado. marido así, está aí hermano. parado assim. Y le dice, ¿ya Diz, acabaste? você já terminou? Y entonces de atrás de su Então, espalda de trás das suas costas, saca un ramo de rosas tira um buquê de rosas. Ella lo mira Ela olha para ele y se le avienta e se joga y lo empieza a e besar. começa a beijar. Y él dice, E ele diz: ¿por qué me das beso ahorita? por que agora você me beija Y no si traje la leche e não los se pañales. trouxe o leite e as fraldas? Y ella dice, E ela diz: porque eso porque isso yo no te lo pedí. isso eu não pedi a você. Nació de tu Nasceu do seu corazón. coração. ¿Cómo entrenas el corazón? Como você treina o coração? Si no le puedes Se decir não pode dizer lo que tiene que o hacer. que tem que fazer. Porque si le dices lo Porque que se tiene que você diz hacer, o que alguém tem que fazer, lo va a hacer. vai fazer. Pero entonces Mas ya então no já não nació de su nasceu corazón. do seu coração. Tienes que poder amar Você tem que poder amar de una manera tan de uma intensa maneira tão intensa que puedas comenzar que a você possa percibir começar a perceber lo que la otra o persona que a outra requiere, pessoa deseja, aunque no te lo haya ainda que pedido. não tenha pedido. Porque si te lo Porque pide, se te pede, lo que tú vas a o que demostrar você vai demonstrar es amor por é obediencia. amor por obediência. Pero si estás Mas se atento você está prestando atenção de lo que la persona no que aquela requiere, pessoa deseja, aunque no te lo haya ainda que pedido, não tenha pedido, y tú se lo das, e você dá a entrega, demostrarás você amor, vai demonstrar amor. pero es un amor por Vai ser um honra. amor por honra. Así es que David Assim que Davi está sentado está sentado y solo está e pensando, só está pensando: ¿qué necesitará mi o que Señor o meu Dios? Senhor Deus precisaria? ¿Cómo formas este corazón? Como formas esse coração? Solo puedes hacer una prédica Você só como pode esta fazer uma pregação como essa y esperar a que la e persona lo esperar que a entienda pessoa entenda y le e nazca del nasça corazón. do seu coração. Lo que le estoy O explicando que eu de estou manera explicando sencilla de maneira simples son todos los principios são del Nuevo todos os Testamento. princípios do Novo Testamento. Si tú me amaras, Se você me amasse, guardarías mis você mandamientos. guardaria os meus mandamentos. No porque te lo pido, Não porque eu peço a você, sino simplemente mas porque me amas. simplesmente porque você me ama. Porque te das cuenta Porque você se dá conta que los que mandamientos os mandamentos o estatutos ou estatutos o decretos ou as ordens de Jehová Dios do para tu Senhor vida Deus para sua vida son solo para são proteger só tu para vida. proteger sua vida. Así es que Assim que quisiera que tuviéramos una quisesse que relación tivéssemos uma relação donde tú me observas onde você todos me los días observaria todos os dias y lo único en lo que e o estás único pensando que você está pensando, o lo primero o en lo que estás primeiro que você pensando está pensando es que necesitaría mi é que Señor Dios precisaria o meu que no me Deus, lo ha pedido, o que o meu Deus precisaria, pero estoy eu listo gostaria, para que dárselo, não me pediu, mas eu estou porque pronto aunque para no me lo ha dar, pedido, porque ainda que não me pediu, estaria listo eu para estou dárselo. pronto para dar isso a Ele. despierte a la persona que tiene Acorde al a lado pessoa que está ao seu y lado dígale, te están e diga: estão predicando. pregando para você. Regreso a mi lectura. Eu volto para a leitura. Estoy en 2 de Samuel capítulo 7. Estou em 2 Samuel capítulo 7. Quiero llegar al verso 11, pero leeré Quero rápidamente chegar ao del verso versículo 6. 11, mas eu vou ler rapidamente do verso 6. Al fin, Pastor Luciano me dio como 3 horas. O Luciano me deu 3 horas para pregar.
Verso 6. Y ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en la tierra del tabernáculo. Desde o Dale dia em que tirei, hasta el verso 10. desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado em tenda e tabernáculo. Em todos os lugares em que andei com todos os filhos de Israel, por acaso falei alguma palavra com qualquer das suas tribos a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Agora digo ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu tirei você das pastagens e do rebanho de andar atrás e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com você por onde quer que você andou e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome como só os grandes tem na terra. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado, e jamais os filhos da perversidade o afligirão como no passado. Desde o dia que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber que Ele, o Senhor, fará uma casa para você. ¿Lo notó? Você prestou atenção? Dios le dijo a David: Deus disse a Davi: yo he hecho muchas eu cosas fiz muitas coisas y aún haré e ainda farei otras cosas. outras coisas. Pero el verso 11 Mas o al final versículo 11 no final, le dice a sí mismo: ele diz assim mesmo: Jehová te hace o saber Senhor te faz saber que es Él que é Ele el que te hará casa. que vai construir uma casa para você. Mire la dinámica Olha a dinâmica y el punto de e relación. o ponto de relação. Nació en el corazón de Nasceu David no coração de Davi construirle casa a construir Dios. casa a Deus. Apareció Dios y Apareceu Deus e disse: dijo: nadie me había dicho eso ninguém me antes. falou isso antes. Nadie había querido hacer Ninguém eso para mí. queria fazer isso para mim. Así es que Assim que tú quieres construirme você casa. quer construir para mim casa, Yo estoy agradecido. eu estou agradecido. Has tocado mi Você corazón. tocou meu coração. Me has movido. Você me moveu. Cuando honras mi Quando nombre você honra meu nome con cosas más com allá coisas mais além de una do obediencia. que uma obediência, Quieres construirme você quer casa. construir casa para mim. Pero esto es lo que Mas voy a isso hacer é yo o que eu por vou ti. fazer por você. Si tú me quieres Se você construir quer casa, construir casa para yo mim, voy a construir casa eu para vou ti. construir casa para você. Como si Dios dijera: Como se Deus dissesse: de todo lo que tú quieres de tudo que você quer ofrecerme, me oferecer, yo lo voy a tomar, eu vou receber, lo voy a crecer, vou fazer com que isso cresça, lo voy a expandir, vou expandir, lo voy a hacer más vou grande fazer maior y te lo voy a e vou regresar. voltar a dar a você. Así es que él Assim dice: que ele diz: yo te voy a construir una eu vou casa. construir uma casa. Hasta aquí Até aqui, todos hemos pensado todos temos que el pensado corazón de que o David coração de Davi estaba en construir un templo, estava em construir um templo, muros de concreto muros de concreto, muy bien adornados, muito bem, que se llamara templo que se chamasse o templo la casa de Jehová. ou a casa de Senhor. Pero cuando Dios le Mas responde a quando David Deus responde a Davi y le dice: yo te e diz: edificaré casa, eu edificarei casa a você, él no estaba hablando ele não estava falando de comprarle un de departamento comprar um apartamento enfrente de la à playa frente da praia en Recife. em Recife. Dios estaba hablando Deus estava falando de su casa. da sua casa. Puedo profundizar un Posso me poco. aprofundar um pouco? En el corazón de la naturaleza No de coração Dios da natureza de Deus está el habitar. está o habitar. Es naturaleza É de Dios natureza de Deus llenar todas las encher cosas, todas as coisas, espacios espaços y tiempo e tempos que el hombre le otorga. que o homem lhe dê. En la naturaleza Na de Dios, natureza de Deus, Dios llena todo Deus enche tudo en todos. em todos. El Espíritu O Santo Espírito Santo no llega não chega al templo. ao templo. El Espíritu O Santo Espírito Santo llena el templo. enche o templo. El Espíritu O Santo Espírito Santo no llega a tu vida, não chega à sua vida, llena tu vida. enche a sua vida.
Este Dios tan Esse grande, Deus tão grande, ilimitado Dios, ilimitado Deus, tiene esta tem essa capacidad capacidade que no podemos que nós não comprender, podemos de compreender, que es más de grande que que é yo, maior do que eu, pero puede mas llenarme a pode mí. encher a mim. ¿Cómo es que Dios Como é que Deus puede habitar en pode mí habitar em mim si es más grande se que é yo? maior do que eu? Básicamente, es Basicamente, la capacidad é de a Dios capacidade de Deus de llenarlo todo. de encher tudo. Abro un paréntesis. Abre um parênteses. Si tú le das más Se espacio, você dá mais espaço a Ele Deus, llena. Ele enche. si le das más Se você espacio, dá mais espaço, Él lo llena. Ele enche. Si le das Se más dá mais espacio, espaço, Él lo llena. Ele enche. Así es que le dijo Assim que Dios. disse Deus. Dios le dijo a Adán, Deus disse a Adão: ahora tu espacio agora seu espaço es la tierra. é a terra. Sojúzgala, Julga ela, gobiernala. governa sobre ela. Y Adán y E Eva Adão e Eva tenían que gobernar tinham que sobre la governar tierra sobre a terra y tenían que hacer e espacio. tinham que fazer espaço. Tenían que hacer espacio. Tinham que abrir espaço. Tenían que hacer espacio Tinham que abrir espaço para poder completar, Para poder completar la oración de Jesús. a oração de Que Jesus. venga tu Que reino venha teu reino y que se haga e que tu seja voluntad feita a sua vontade en la tierra, na terra como es hecha en como el é feita cielo. nos céus. El trabajo del O hombre trabalho do homem era abrirle é espacio. abrir espaço. Cuando el hombre pecó, Quando o homem pecou, se separó de se Dios separou de Deus, y dejó de abrirle deixou espacio de abrir espaço a Dios. a Deus Y comenzó a abrir e começou a abrir espacio espaços para principados para y potestades. principados e potestades. Hasta que llegó uno Até que chegou um y dijo, e disse: yo soy eu sou el espacio que él o necesita. espaço que ele Pues precisa. Colosenses Os dice Colossenses que diz en él que habita nele habita corporalmente toda la plenitud de toda la a deidad. plenitude da divindade. Este que está Esse que completo está completo cumple con el cumpre requisito. com o requisito. Yo formé a un Eu hombre de la formei um tierra, homem da terra, le formé un eu cuerpo, dei um corpo a ele, soplé en él un soprei espíritu sobre ele um espírito, para que fuera un para alma que viviente. fosse alma vivente. Él puede gobernar Ele sobre la pode tierra governar sobre a terra, porque tiene una parte porque tem uma terrenal, parte terrenal, se llama su cuerpo, se chama seu corpo, pero también mas também puede comunicarse con pode Dios, comunicar-se com Deus, tiene una parte porque tem uma espiritual parte espiritual que le permite que percibir de permite Dios. perceber de Deus. Con una mano y Com otra uma mano mão e outra mão, puede tocar pode ambos tocar mundos ambos os mundos para traer a Dios para trazer a y Deus hacerle espacio. e fazer espaço a Así ele. es que Dios dice, Assim que Deus yo disse: soy solo eu espíritu, sou só espírito, yo no tengo eu tierra, não tenho terra, no fui hecho de la não fui tierra, feito da terra, yo soy espíritu. eu sou espírito. Pero si el hombre Mas se o que homem es espíritu que é y espírito tiene cuerpo e tem corpo hecho de la tierra, feito da terra, invocar mi nombre, invocar o meu nome, entonces yo estaré então ahí eu estarei aí donde él llamará onde ele chamar meu nome. mientras yo tenga Enquanto eu tenha un cuerpo um corpo en la tierra, na terra, yo tendré eu permiso terei permissão para estar en la para tierra. estar na terra. Un hombre Homem puede servir a Dios pode servir a Deus porque tiene cuerpo, porque tem corpo, no porque con su espíritu não porque com perciba, o seu espírito perceba, sino la legalidad mas a legalidade se la permite su cuerpo, permite o seu corpo, porque fue hecho de la porque foi tierra, feito da terra, puede estar en la pode tierra estar na terra y ejercer e gobierno exercer governo en la tierra. na terra. Va conmigo, Você está comigo? porque cuando el hombre Porque muere, quando o homem morre, es su espíritu, é o seu espírito, no se puede quedar en la não tierra, pode ficar na terra, tiene que regresar a tem que Dios, voltar a Deus, el cual lo o creó. qual o criou. Así es que la Assim única que razón a única razão del permiso de que yo da esté en la permissão tierra que eu esteja na es terra el cuerpo que tengo. é o corpo que eu tenho. Voy bien hasta aquí. Vou bem até aqui? Así es que el día en que yo me Assim que muera, o dia que eu morra, no voy a poder servir a não Dios vou poder servir a Deus en este mundo. nesse mundo. Así es que ese Assim tiempo se que acabará. esse tempo se acabará. Voy bien hasta aquí. Vou bem até aqui? Así es que Jesús Assim que Jesus camina sobre la tierra. caminha sobre a terra, Él es el cuerpo. ele é o corpo. Pero después de su resurrección, Mas depois da sua él sale ressurreição, fuera de la ele ciudad sai fora da cidade. y sus E discípulos os lo seus ven discípulos vêm, elevarse en una ele nube subir e ser levado sobre y as le nuvens. dicen adiós E dizem tchau al cuerpo. ao corpo.
Ahora este cuerpo glorificado Agora esse corpo glorificado llega delante del chega Padre, diante do Pai, se sienta a la se diestra de senta à Dios destra de Deus y déjeme e ilustrar. deixe-me ilustrar. Le dice al Padre, Disse ao Pai: ¿qué tal estuvieron todo? e aí, o que você achou de El Padre tudo? le dice: O Pai "Bien, disse: hijo, bem, has filho, cumplido você todo, cumpriu tudo, has hecho todo, você fez tudo bien hecho". muito bem feito. Pero le dice, ahora Mas yo, aí diz: e agora Diz el eu? Padre, Diz o Pai: ahora yo agora eu no puedo entrar en la tierra não posso entrar na terra, porque ya estás tú acá porque você já está aqui y yo no tengo cuerpo. e eu não tenho corpo. Pero él le dice, Mas ele diz: yo dejé 120 eu deixei en 120 el aposento lá no alto. cenáculo. Ellos ahora Eles agora serán el cuerpo. serão o corpo. Yo seré la cabeza. Eu dice serei a Jesús. cabeça de Jesus. Ellos serán el Eles cuerpo. serão o corpo. Ahora envía tu Agora espíritu, envia teu espírito. porque donde dos o Porque tres onde dois ou três invocarem tu invocarem nome, o seu o nome, pidieran una ou cosa pedirem algo em seu aquí en nome, la tierra, aqui na mi terra, Padre que está en meu el Pai que está cielo nos céus se los dará. vai fazer. Déjeme regresar al Deixa eu principio. voltar ao princípio. Cuando David dijo, Quando Davi diz: quiero construir una casa, quero construir uma él casa, no estaba ele pensando não estava en pensando si iba a ser un estadio, se ele ia fazer um estádio, si iba a tener mármol. se ia ter mármore. Dios tomó Deus pegou la intención del a corazón de intenção do David coração de Davi y movió el e corazón de moveu o Dios. coração de Deus. Porque Dios dice, Porque Deus disse: lo único que he o querido único que eu gostaria es habitar en medio de era mi pueblo, habitar no meio do meu es povo, tener un é lugar ter um lugar que yo pueda que eu llenar. pudesse David, encher. lo que estás Davi, o pidiendo que você está es pedindo apenas la é primera apenas figura, a primeira figura, es el primer é o ejercicio primeiro de lo exercício que un día do que um dia el Cristo, o Cristo, el hijo de o David, filho de va a Davi, poder vai lograr poder fazer en la tierra. na terra. Así es que cuando usted ora, Assim que quando você ora, que venga tu reino que venha teu reino y que se haga tu e que seja voluntad, feita a sua vontade. es un privilegio É um privilégio y es un derecho e é um direito que el Dios del que o cielo Deus dos céus sepa saiba que tiene casa que en tem ti. casa em você. Cuando David dijo, Quando Davi disse: yo te voy a eu edificar vou casa, edificar uma casa para você, Dios no está Deus impresionado não está impressionado por de dónde viene el por mármol onde vem o mármore que utilizó para que hacerla utilizou para fazer su hijo Salomón. o seu filho Salomão. Dios no está Deus não está impresionado impressionado con la madera de com a acacia. madeira de acácia. Dios no está Deus não está impresionado impressionado con el oro que com cubre o los ouro que muebles. cobre os móveis. Dios está Deus impresionado, está impressionado con el corazón com de o un coração hombre de um homem que dice, que voy a disse: dedicar vou dedicar el tiempo o tempo de la paz, de paz y la victoria, e a vitória que Dios me ha que dado Deus me deu para construir a un Ele momento de um habitación. momento de habitação. Dígale a la persona que Diga a tenga pessoa al que está ao seu lado: lado, algo tienes que hacer con você tu tem que familia. fazer algo com a sua família. Ahora continúo en la idea. Agora continue na ideia. Dios le responde a David, Deus responde a Davi: tú dices você diz que me construirás casa, que você vai construir casa para pero mim, yo te digo mas eu te digo que yo te edificaré que casa. eu te edificarei uma casa. Si David fuera Se Davi fosse brasileño de Recife, brasileiro de Recife, pensaría en una mansión pensaria numa mansão junto a la playa junto da praia, con muchos sirvientes com muitos funcionários que pudieran ayudarle que a pudessem mantener su ajudar casa. a manter sua casa. Pero mire con detalle Mas olhe com detalhe cómo es que Dios como construye que Deus constrói una casa uma casa o una habitación. ou uma habitação. ¿Va conmigo? Você está Sergio? comigo até aqui? Por favor, observe si la persona que Por favor, está a su lado observe se se a está pessoa que está ao seu durmiendo. lado está dormindo. Y si se está E durmiendo, se estiver dígale, dormindo, diga: si te duermes, te se você muerdo la dorme, eu vou oreja. morder sua orelha. Regreso a mi lectura. Volto para a leitura. Déjeme ir Deixe-me ir para la explicación para a explicação hasta el verso 29. até o versículo Y luego voy a 29 regresar al verso e logo 12. volto ao versículo 12. El verso 29 O versículo 29 dice de esta manera: diz assim:
ten ahora a bien queiras agora abençoar bendecir la casa de tu a siervo, casa do teu servo, para que permanezca a perpetuamente fim de delante de ti. permanecer para sempre diante de Porque ti. tú, Pois tu, Jehová Dios, ó Senhor Deus, lo has dicho, o disseste, y con tu e bendición com a tua bênção será bendita a casa do teu servo la casa de tu será siervo para abençoada para sempre. siempre. Ok. Pregunto, Pergunto, ¿qué material utilizó que Dios material utilizou Deus para construirle para construir a a Davi una casa? uma casa? Está en el verso que leímos. Está no versículo que nós lemos. ¿Alguna idea? Alguma ideia? Ok. Ok. En el verso que No leímos versículo que lemos está utilizando la está palabra utilizando a palavra bendición. bênção. Con esta tu bendición Com essa tua bênção, harás que la casa você edificará esté permanente para siempre. para sempre na Quiere casa. decir, Quer dizer utilizó una que ele utilizou uma bendición. bênção. Ajá, ok. Trataré de explicar. Eu vou tentar explicar. Jesús, ayúdame. Jesus, me ajude. La gente piensa As en pessoas bendición pensam em bênção y piensa en cosas e materiales. pensam em coisas materiais. Y ciertamente E certamente que Dios que provea Deus provê es bendición de é Dios. bênção de Deus. Pero la Mas a intencionalidad intencionalidade de la da bendición bênção no es lo que tienes, não é o que você tem, es lo que hace de ti. é o que faz com você. La bendición A bênção no es en primer lugar não é em primeiro lugar lo que te añade. o que ele te acrescenta. La bendición A bênção tiene como propósito tem como propósito ou intencionalidade principal golpear tu corazón bater seu y coração convertirte en una e persona converter você numa pessoa que puedes llegar a que ser. possa se tornar. No sé si me estoy Não comunicando. sei se estou me comunicando. Nuevamente, Novamente, la bendición de a Dios bênção de Deus tiene la tem a intencionalidad intencionalidade de desatar de desatar el potencial o potencial que el mismo que o Dios mesmo Deus puso colocou dentro de una persona. dentro de uma pessoa. Así es que cuando Dios habla Assim que quando Deus fala, a la vida de una a persona, vida de uma pessoa expresa bendición. expressa a bênção. Esa bendición, Essa bênção, déjeme ilustrarlo de deixa eu esta ilustrar manera, dessa maneira, es como una llave é como uma chave que sale de la boca que de sai da Dios, boca de Deus, entra directo en el entra corazón de direto la no persona, coração da pessoa, abre el corazón de la abre o coração persona da pessoa y le permite sacar e todo permite aquello tirar que Dios puso tudo en él, aquilo que Deus colocou que él nele, no sabía que que ele não estaba en él. sabia que estava nele. Déjeme volverlo a tratar Deixa de eu voltar explicar. a tentar explicar. ¿Puedo? Posso? ¿Sí? ¿No? Sim, não? Ah, ok. Ok. Hábleme. Fala comigo. En el libro de Génesis, No livro de Gênesis, en el primer no capítulo, primeiro capítulo, está Dios haciendo toda está la Deus creación. fazendo toda a criação. En el verso No 11 versículo 11, dice así: diz assim: y dijo Dios, E disse Deus: tierra Terra, produce produza hierba verde, erva do campo, árboles árvores que den su fruto que deem seu fruto y que tengan semilla e en que su tenham fruto, semente no seu fruto, que se reproduzcan que se multipliquem según su género segundo sua y espécie según su especie. e segundo seu gênero. Dios Deus le habló a la tierra, falou com a terra, tierra produce. terra produza. Así es que la Assim tierra que a terra tenía la tinha a capacidad capacidade de producir la de hierba produzir a erva y los árboles, e as árvores, pero la tierra mas a terra no lo sabía, não sabia. hasta que Dios Até que Deus le dijo, disse a Tierra, ela: Terra, produce. produza. La tierra dijo, A terra diz: yo puedo Eu producir. posso produzir. Comenzó a E producir começou a produzir hierba y árboles. erva e árvores.
¿Muy bien? Vou bem? De esa misma Dessa tierra mesma terra fue de la que Dios tomó foi onde Deus pegou para formar al para hombre, formar o homem, para dejarnos para ejemplo dar-nos exemplo de que un día de que um dia la bendición de a Dios bênção de Deus llegaría a tu vida chegaria à sua vida y te diría, e te diria: yo te bendigo, eu te abençoo, produce, produza, y aquella e persona aquela pessoa desataría el potencial daria o potencial que Dios había que puesto Deus en él, colocou nele, que él no que sabía ele não que sabia tenía, que y tinha, lo convertirá en otra e persona. convertirá ele em outra Se pessoa. llama bendición Se de chama Dios. bênção de Deus. Si usted lo está Se comprendiendo você está conmigo, compreendendo comigo, y quiero creer que e lo eu está quero comprendiendo, acreditar que você está usted entendendo, no vuelve a usar la você não frase pode usar a frase que Dios te bendiga que Deus te abençoe de manera ligera. de qualquer maneira. Lo que realmente O que estoy anhelando realmente estou desejando es que Dios abra su boca é que Deus abra sua boca y suelte una e palabra de solte uma bendición palavra de bênção que golpee tu vida. que pegue sua vida. Esta vida Essa vida que dice, que diz: no puedo, não posso, no alcanzo, não consigo, no tengo, não tenho, no llego, não chego, no sirvo. não sirvo. Dice Dios, Diz Deus: yo te escogí, eu te escolhi, yo te llamé, eu te chamei, yo te eu señalé, te direi, tú eres mío, tu és meu, harás lo que você yo vai diga. fazer o que eu diga. Ese patrón se Esse repite. padrão se repete. Le dijo Dios a Jeremías, Disse Deus a Jeremias: yo te escogí. eu te escolhi. Jeremías diz: pero soy apenas mas eu un sou niño. só um menino. Dios le dice, Deus diz: te estoy eu bendiciendo. estou te abençoando. Bendición no es Bênção não é lo que Dios me o añade. que Deus Sé acrescenta. que lo que me añade Sim, que o que Ele es acrescenta bendición. é bênção também. Pero en el estricto Mas o sentido de la sentido palabra, mais estrito da palavra, bendición bênção, es que el Dios del é que cielo se Deus dos pare céus pare, y olhe, diga, levante e tu diga: familia dijo sua família disse que tú nunca que ibas a você não poder ia lograrlo. conseguir fazer isso. Tus amigos Seus dijeron amigos que disseram eras el que último você del era o grupo. último do grupo. Toda la ciudad Toda a cidade dice que no lo vas a disse que lograr. você não ia Pero conseguir. vine este Mas día eu vim esse para dia poner mi mano para sobre colocar de minha ti mão sobre y você e bendecirte. abençoar você. Dios usó Deus usou una bendición uma bênção para construir para construir una casa para uma David. casa para Davi. Grítelo fuerte. Grite forte: Dios bendíceme. Deus me abençoe. Dios dice cosas como Deus esta. diz coisas como essa: David, Davi, haré tu nombre farei com teu nome grande. grande. David puede tener dos Davi pensamientos. pode ter dois pensamentos. Uno, Um, yo ya era grande. eu já era grande. O el otro, Ou outro, yo no soy de los más grandes. eu não sou dos maiores. ¿Me está entendiendo? Tá me entendendo? La naturaleza A humana natureza humana es extremista. é sempre estar no extremo. O somos orgullosos, Ou somos orgulhosos, decimos la última coca del dizemos: desierto, sou a última coca do deserto. o nos vamos al otro extremo. Ou vamos a outro extremo: Y yo no soy nadie. eu não sou ninguém. Pero en estas dos respuestas, Mas nessas duas respostas, Deus dice, Deus diz: mi bendición, minha bênção, solo porque yo lo só he porque dicho, eu disse, tu nombre teu nome será el nombre de un hombre será grande. o nome de um homem grande. Nuestra mente A latinoamericana, y nossa perdónenme mente latino-americana, e me perdoe por meterlo en ese grupo, por entrar nesse grupo, pero nos han enseñado mas nos ensinaram que el manejo de la grandeza que a maneira com que a gente administra a grandeza es algo que nosotros los é cristianos algo que nós, os cristãos, no deberíamos tener. não deveríamos ter. Esta falsa y religiosa humildad. Essa falsa e religiosa humildade. No soy yo grande. Não sou grande. Grande, Grande, Luciano Subirá. Luciano Subirá. Él sí es grande. Ele é grande. Cuando se trata de grandeza Quando se trata de grandeza y se trata de e bendición, se trata de bênção, nuestra enseñanza o nosso ensinamento religiosa religioso nos dice, nos diz: no podemos tener eso para não podemos ter isso para nós. nosotros.
Pero la correcta humildad Mas a humildade correta es la que dice, é a que diz: fue Dios el que me bendijo. foi Deus que me abençoou. Esto no fue el resultado Isso de não mi é fuerza. resultado da minha força. Esto no fue el resultado Isso não de é mi resultado da minha inteligencia. inteligência. Este fue Dios que me Isso foi escogió. Deus que me escolheu. Este fue Dios Isso que me foi Deus bendijo. que me abençoou. Déjeme abrir un pequeño paréntesis. Deixe-me abrir um pequeno parênteses. Porque el grande Dios, Porque o grande Deus, el Dios de grandeza, o Deus de grandeza, tendría que poner grandeza teria en que sus hijos. colocar grandeza nos seus filhos. Porque nadie le pone Porque atención ninguém dá atenção a la mediocridad. à mediocridade. Estoy rompiendo algunos Eu estou trastes. quebrando alguns. Eu estou quebrando algumas louças. Nadie pone atención. Ninguém dá atenção. De repente Dios habla con De Jeremías repente Deus fala com Jeremias y le dice, Jeremías, yo te e diz: escogí. Jeremias, eu te escolhi. Aquel dice, soy un niño, Ele disse: sou um menino, soy el más pequeño, sou o menor, soy apenas un sou só um menino, menino, apenas sé hablar. só sei falar. Y él dice, yo te he puesto E ele este disse: día eu coloquei nesse dia você para que puedas hablar, para que você possa falar, puedas arrancar possa arrancar y puedas e sembrar, possa semear, puedas destruir possa y destruir puedas e possas construir. construir. Yo te he dado esa Eu tenho te dado capacidad. essa capacidade. No me digas que eres Não un diga niño. que você é só um menino. ¿Va conmigo? Tá comigo? Así es que la Así que- correcta actitud A atitude correta es adorar a Dios, é adorar a es Deus, celebrar a Dios, é celebrar a Deus, porque Él es porque Ele el que é, ha puesto de su porque tem grandeza colocado sua grandeza en tu vida na sua vida o en la vida de tus ou na vida hijos. dos seus filhos. Alguien puede decir, Alguém pode dizer: mis hijos serán grandes en Dios. meus filhos serão grandes em Deus. Pero no hay padre Mas não há pai que anhele en su corazón que anele em seu que coração su hijo sea que mediocre o seu filho seja o medíocre sea menor. ou seja menor. Todos los padres Todos os pais anhelamos anelamos que nuestros que hijos nossos filhos sean 10 veces más sejam 10 grandes vezes maiores de lo que nosotros do que hemos nós sido. temos sido. Dígalo fuerte. Diga forte: Tengo que ser grande. tenho que ser grande. Porque para cumplir Porque para cumprir la misión, a missão, el propósito, o propósito, el llamado, o chamado, el ministerio, o ministério, o la tarea, ou a tarefa que Dios te ha que asignado, Deus te deu, tienes que ser você grande. tem que ser grande. La grandeza A grandeza no procedió não procedeu de mi inteligencia de minha inteligência o de mi perfil ou do hermoso. meu perfil lindo. La grandeza A grandeza vino por la veio bendición pela benção de Deus. de Deus. David, Davi, haré tu farei com nombre que o teu nome grande. seja grande. Voy a la última parte, Vou à última parte, si usted me lo permite. se você me permite. Allá atrás no me permite nada. Lá atrás não me permite nada. Tenga su Biblia abierta conmigo. Tenha sua Bíblia aberta comigo. Diga conmigo, Diga Dios comigo: bendíceme. Deus me abençoe. Verso 12. Versículo 12. Ya está ahí, verso 12. Está aí, versículo 12. ¿Me quedan 6 segundos? Me dá Ah, perfecto. Verso 12. Versículo 12. Y cuando tus días Quando seus dias sean cumplidos, se completarem, recuerde que es Dios lembre que é Deus hablando a David falando a Davi a través del profeta através Natán. do profeta Natã. Y cuando tus días Quando seus dias sean cumplidos se cumprirem, se y completarem, duermas con tus e você padres, descansar com seus eu pais, levantarei então farei surgir después de ti depois de você a uno de tu linaje, o seu descendente, el cual procederá que procederá de de tus você, entrañas, y afirmaré e estabelecerei su reino, o seu reino, y edificará e ele edificará casa a mi nombre, casa ao meu nome, e um templo eu ao meu nome, afirmarei e eu estabelecerei para siempre, para sempre el trono de o su trono reino. do seu reino. Yo le seré a él Eu lhe serei padre, por pai, y él me será e ele me será a mi hijo. por filho. Y si él hiciere mal, Se vier a transgredir
corrigir, yo le castigaré eu castigarei con vara de com hombres varas de homens y con azotes e com de hijos de açoites de hombres. filhos de homens. Pero mi Mas a minha misericordia misericórdia no se não se afastará de él, dele, como se como aparté, retirei, como la aparté de como Saúl, retirei de Saul, el cual quité de a quem delante de ti. tirei diante de Y você. será afirmada tu casa Quando você e sua quanto a você e sua casa, seu reino serão firmados y tu reino para siempre delante para de tu sempre trono. diante de mim, o seu E tu trono. trono E seu trono No será, será estabelecido. y tu trono será estable eternamente. Será estabelecido para sempre. Conforme a todas estas palabras. Segundo a todas essas y palavras conforme a toda e esta conforme visión. toda esta visão, Así habló assim Natán Natã a David. falou com Davi. Começamos al principio con un ao princípio anhelo en com el corazón. desejo no coração De David de construir casa a casa Jehová. a Deus. Avanzamos Avançamos en que Dios le dijo: em que Deus disse a si ele: tú quieres se você construirme quiser casa, construir casa para mim, yo te construiré eu casa a construirei ti casa primero. para você primeiro. Avançamos Mirando que fue la bendición olhando que foi a bênção la que formó que casa formou casa para David. para Davi. Es esta É bendición essa bênção que le permite que permite tener un legado. ter um legado. Es una É bendición uma bênção de linaje. de linhagem. Es una É bendición uma bênção de legado. de legado. Si tu corazón Se o teu es coração para con Dios, é para com Deus, Dios está listo Deus está para pronto bendecir para tu vida abençoar sua con vida una com bendición uma bênção de legado. de legado. Dios puede bendecir Deus pode abençoar muchas cosas, muitas coisas, muchos días, muitos y dias algunas e circunstancias. algumas circunstâncias. Pero esta bendición Mas essa bênção sobressale, sobressai porque es la porque é a bendición bênção que le permite que a Dios permite Deus construir una casa, construir uma casa, la casa de a David. casa de Davi. Así es que por lo menos, Assim que talvez, así de manera rápida, assim de maneira rápida, encuentro 7 encontro cosas 7 coisas que puede que haber pode en la ter bendición de na Dios bênção de Deus para la vida de una para a persona. vida de uma pessoa. La primera de ellas A primeira delas, le dice: dormirás com con tus padres. com os teus pais. La expresión, A expressão, tratando de hacerlo rápido, tratando de fazer rápido, no solo dice não só diz que te van a enterrar que vão enterrar bien, bem você, sino que senão que tu nombre teu nome será recordado será lembrado con el nombre de tus padres. com o nome dos seus pais. Ahora, Agora, cuando el Dios del quando cielo Deus dos céus te haga dormir, faça você dormir, dormirás con tus você padres. vai dormir com seus Él pais. está diciendo, Ele está dizendo, cuando la gente quando as se pessoas acuerde de tus se lembrem padres, dos seus pais, se acordará de se ti. lembrará de você. Davi, Cada vez que Israel cada vez que Israel mencione a Abraham, mencione Abraão, mencione a Isaac, mencione a Isaac y mencione a e Jacob, mencione a Jacó, se acordarán del se rey lembrarão David. do rei Davi. Tu nombre Teu nome estará siempre estará delante de mí. sempre diante de mim. Segunda parte, Segunda parte, estabelecerei tu simiente, tua semente, tus descendientes. teus descendentes. No hay cosa Não que tem toque nada más que toque mais el corazón de una o persona coração de uma que la vida pessoa de sus hijos. que a vida dos seus filhos. Él dice: Ele diz: eu estableceré estabelecerei tu simiente. tua semente. Eu Estableceré estabelecerei tu simiente. a tua semente. Él está diciendo: Ele está dizendo: tus descendientes teus descendentes serán estables. serão estáveis. Si buscares Se você buscar construir casa al construir Señor, casa para Deus, si se buscares você buscar tocar el corazón de tocar no Dios, coração de Deus, dice Dios: diz Deus, esto es lo que haré por tu isso eu casa. farei pela sua casa. Tus hijos Teus filhos serão serão estables para sempre. estabelecidos e estáveis para sempre. Esto no quiere Isso decir não quer dizer que nuestros que os hijos nossos filhos no pasen não passem por días malos por dias más o por días ou por buenos. dias bons. Lo que está O que diciendo está dizendo es David: é Davi, cuando tus hijos quando os seus filhos pasen por días buenos passem pelos dias o bons pasen por días ou passem malos, por dias maus, esto no los va a isso mover não vai de movê-los donde yo los he de onde plantado. eu tenho plantado eles.
estabilidad é estabilidade. solo se demuestra Isso demonstra en la inestabilidad na de las instabilidade das circunstancias. circunstâncias. Quiero que mis hijos Quero que os meus filhos, delante de Dios diante de Deus, sean estables, sejam estáveis. porque vendrán días Porque verão difíciles, dias difíceis, pero ellos estarán mas estables. eles estarão estáveis. Pero vendrán días Mas virão buenos, dias bons, pero ellos estarán mas eles estables. estarão estáveis. Llegarán días de Chegarão dias necesidad, de necessidade, pero su corazón mas seu estará coração estable. estará estável. Llegarán días de Chegarão dias de abundancia, abundância, pero su corazón mas seu estará coração estable. estará estável. Si alguien Se anhela alguém que Jehová, deseja el Dios del que o cielo, Senhor, Deus dos le céus, bendiga, abençoe, grítelo fuerte, grite forte, bendíceme, me Señor. abençoe, Senhor. Alguien debe de salir de aquí Alguém tem que sair daqui y debe de pasar tiempo e deve passar tempo observando a su Señor, observando o seu Senhor, a su Señor ao Dios. seu Senhor Deus. Mira lo que Dios hace. Olha o que Deus faz. Mira lo que Dios hace. Olha o que Deus faz. Mira lo que Dios está Olha o que haciendo. Deus está fazendo. Mira lo que Dios Olha o hace. que Deus está Mira fazendo. lo que- Olha o que Ele está fazendo. Espera. Dios necesita eso. Deus necessita disso. Él no lo ha pedido. Ele não pediu, Pero si mi Dios lo mas se o necesita, meu Deus precisa, yo se lo voy a dar. eu vou dar. Solo porque Él es Só mi Dios. porque Ele é o meu Deus. Merece toda la E Ele honra. merece toda a honra. Déjeme decirlo de otra Deixe-me manera. dizer de outra maneira. Los mejores momentos Os del melhores ministerio, momentos do ministério. los momentos más Os gloriosos momentos mais gloriosos del do ministerio ministério son cuando encuentras são una quando persona encontra uma pessoa y a esa e a persona essa pessoa que Dios puso para que bendecir Deus tu colocou para vida, abençoar a sua vida, le dices, você diz ¿qué necesitas tú? o que você precisa, Que no me has pedido, que não me pediu, pero que estoy listo mas que para eu estou hacer. pronto para fazer. Otra vez, Outra vez, los saltos os saltos en el no ministerio, ministério, por lo menos en mi vida, pelo menos na minha vida, han venido tem vindo cuando digo, quando digo, mi pastor necesita meu esto. pastor precisa disso. Y antes de que E él abra la antes de boca, que ele abra a boca, yo le voy a dar lo que eu vou él dar o que ele necesita. precisa. ¿Qué necesitas, Que precisa, pastor? meu pastor? Necesitas una Precisa de iglesia uma que igreja ore, que ore, yo te la voy a eu vou dar dar. uma igreja que ore. Necesitas una Você precisa de iglesia uma que te igreja que te busque, yo busque te la Deus, voy a dar. eu vou dar. Necesitas Você que se precisa de uma igreja yo que lo voy a eu hacer. vou fazer. Aquel que honra, Aquele que honra, cuyo corazón cujo coração honra, honra, antes de que se lo antes de pida, que se peça, verán a Dios verá a Deus hacer cosas fazer coisas que tú no le que has você pedido. não pediu que Deus fizesse. Este es el corazón de David. Esse é o coração de Davi. 10 minutos. 10 minutos. Este es el corazón de David. Esse é o coração de Davi. Es capaz de tocar el É corazón capaz de de Dios. tocar o coração de Deus. David nunca oró. Davi nunca orou. Señor, Senhor, pues si pudieras dejar a mis se hijos você pudesse deixar os meus filhos en el trono, no trono, pues estaría suave. isso estaria muito legal. Estaría bien. Seria Él no oró. muito incrível. Él no oró. Não, ele não orou Él assim. no oró. Não orou. Pero Dios dijo, Mas Deus disse: yo sé eu sei el anhelo de tu o corazón. anelo do teu coração. Así es que Assim en que, este segundo detalle nesse segundo detalhe, le dijo, disse: estableceré tu simiente. estabelecerei sua semente. Voy a hacerlo rápido. Vou fazer rápido. 3. Estableceré el reino de tus Estabelecerei o reino hijos dos teus filhos para siempre. para sempre. Ellos gobernarán. Eles governarão Ellos no serán e não gobernados. serão governados. Padre, haz esto con Pai, mis faça isso hijos. com os meus filhos. Haz esto con mi Faça casa. isso com a minha casa. Estableceré su reino Estabelecerei seu reino para siempre. para sempre. Esto es, Isso é, tus hijos teus filhos serán líderes. serão líderes. Tus hijos Teus filhos y los hijos e de os tus filhos hijos dos teus filhos. y los hijos de E los os hijos de filhos tus dos filhos hijos dos teus filhos serán líderes serão delante de líderes mí. diante de mim. Déjeme avanzar. Dice, Deixe-me avançar disso. dice, recito, repito, Repito, verso 14. versículo 14. Yo le seré Eu lhe serei a él a Padre. ele por pai, y él me será e ele será a mí para mim por hijo. por filho. Se lo explico. Eu explico a você.
La función de un A padre função de um pai es cubrir, é cobrir, es é proveer, prover, es cuidar, é cuidar, es é crecer, fazer crescer, es formar. é formar. Dios le está Deus diciendo está a David, dizendo a Davi: el día en que tú o no dia estés em que sobre la você não tierra esteja sobre a terra para cuidar a para tus cuidar hijos, os teus filhos, para formar a para tus formar hijos, os teus filhos, para proteger para a tus proteger hijos. os seus filhos. Yo seré padre Eu para serei pai ellos. para eles. Yo seré papá Eu serei para pai ellos. para eles. Yo seré Eu papá serei para pai ellos. para eles. Será para mí Serão para mim una honra uma honra funcionar como funcionar padre como pai en lugar tuyo. no seu lugar. Alguien grite. Alguém grite: Si Dios me se bendice, Deus me abençoa, mis hijos no meus serán filhos não huérfanos. serão órfãos. Luego dice, Logo diz: y si hicieren mal, e se fizerem algo mal, ¿no es maravilloso não é Dios? maravilhoso, Deus? Yo creo que deberíamos tener más Eu tiempo creio que para hacer esto deveríamos más ter grande. mais tempo para fazer isso maior, mais largo. Pero está bien, dice, Mas está dice, bem também. pero si se equivocaran Diz: e se ele se equivocar, se ele errar, y si ellos cometieran pecado, e se eles cometerem pecado, está diciendo, está dizendo: sé que tus hijos sei que teus filhos no son perfectos, não são perfeitos, pero aunque tus hijos mas ainda que teus filhos no son perfectos, não são perfeitos, cuando sea necesario, quando seja yo necessário, los voy a corregir. eu vou corrigi-los. Dice, Diz: los corregiré eu vou corrigi-los con vara de hombre. com vara de homem. La expresión A expressão nos dirige directamente nos dirige a que diretamente Dios usa a que Deus usa otro pueblo outro povo para corregir para corrigir a Israel. a Israel. ¿Tiene sentido? Tem sentido? El tiempo de los jueces, por favor, tiempo díganme dos juízes, sí o por favor, díganme díganme no, sí, pero díganme no se no. quede callado. Não fique calado. Así es que hicieron lo malo Assim delante que de Jehová fizeram mal diante do y Senhor, otro pueblo e outro povo se levantó sobre ellos. se levantou sobre eles. Es como si Dios dijera, É como se Deus dissesse: mira David, olhe, Davi, esta es la bendición essa é a bênção para edificar tu casa. para edificar a sua Si casa. alguno de tus hijos Se algum dos teus filhos se equivocare se equivocar e hiciere lo malo, e fizerem mal, usaré a los eu hombres usarei os homens para corregir a para tus hijos. corrigir os teus filhos. Por esto, David, por Por eso, isso, Davi, por isso, porque si yo los corrijo, se eu corrijo eles, si yo los castigo, se eu castigo, mi juicio es meu severo. juízo é severo. Yo soy Dios, Eu sou Deus, soy lento sou lento para la ira, para a ira, pero cuando me mas enojo, quando eu me el iro, juicio es el o juicio. juízo. Pero este es el problema, Mas esse é o David, problema. que si yo los Se juzgo eu julgo y mi juicio e o meu juízo fuera demasiado fuerte, fosse muito forte, ellos no tendrían eles não teriam a quien clamar, a quem clamar, porque no hay otro porque não há outro más alto que yo. maior do que eu. Pero si uso Mas se uso la vara de los a hombres vara dos homens y los e hombres os homens fueran muy fossem pesados muito sobre pesados ellos, sobre eles, ellos pueden clamar a eles podem mí clamar a mim y yo les libertaré e de la eu mano de libertarei sus da mão dos enemigos. seus inimigos. Siga conmigo. Fale comigo, por favor. Dice así, los castigaré E disse assim: eu os castigarei con vara de hombres. com varas de homens. Último, Último, tu casa a sua casa será establecida será estabelecida para siempre para sempre con los reyes. com os reis. Esto es, Isto é, siempre habrá legado. sempre haverá um legado. Amém? Diga conmigo, Fale comigo, por favor. Dios bendice mi casa. Deus abençoe a minha casa. Este es el proceso que hemos descubierto. E isso é o processo que nós temos aprendido. Si mirares a Jehová tu Dios Se você olhar atentamente a Jeová, o y Deus, con todo tu corazón e com todo o seu coração, le honrares, você puder honrar Ele. quiere decir
Você quer dizer, le ofrecerías eu ofereceria a ele lo que Él no te ha pedido. o que ele não me tem pedido. Entonces Dios Então Deus haría por ti faria por las você cosas que tú no has pedido, as coisas que você não Pero tem que pedido ele a ele, sabe mas que ele sabe que tú requieres. que você está pedindo. Entre esas cosas Então, dessas formas, hay una bendición existe uma bendição de legado. de legado. Cada vez Cada vez que tú piensas Que en você- la casa de Dios que você pensa na casa de Deus y llegas temprano e você chega cedinho y acomodas las sillas e você começa a organizar as cadeiras y dices, e diz: es para que tu casa se llene, é para que a sua casa, Senhor, venha es ser para que cheia. tu casa se É llene. para que a sua casa se cheia, Senhor. Dios dice, E Deus fala: yo voy a hacer que tu casa eu vou fazer que a sua sea casa estable para siempre. seja estável para sempre. ¿Listos para cerrar? Vocês estão prontos para que nós encerremos? ¿Listos para acabar? Prontos para acabar ou não? Su hijo de Seu David, filho de Davi, Salomón, Salomão, al final no final, hizo las cosas mal. fez as coisas ruins. Ustedes lo saben Vocês já sabem, porque ustedes son lectores de la Biblia. porque vocês são leitores da Bíblia. Salomón Salomão tuvo 700 esposas. teve 600 esposas. 700 esposas. 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 No solo eso, Então, somente isso. tuvo 300 concubinas. E teve 300 concubinas. Y Dios le dijo, E Deus falou: no hagas eso. não faça isso. La Biblia dice que su corazón A Bíblia fala que o seu coração empezó a desviarse começou a desviar o foco y se alejó de Jehová. e se afastou de Jeová. Entonces se apareció Dios Então, se Deus se apareceu y le dijo, Salomón, e disse a ele: Salomão, tengo ganas eu tenho vontade de quitarme el cinturón de puxar o meu cinto e pá, pá. Pero luego dijo, Perdão, filho, pero por amor de David, tu mas padre, pelo amor de Davi eu faço. quiere decir Quer dizer que la bendición que le dio que a bênção que ele concedeu funcionaba años después. funcionava anos depois. Amém? Si usted recorre el libro de Reyes y el libro de Crónicas, Se você voltar e ler ao livro de Reis e Crônicas, va a encontrar reyes de Judá você vai encontrar leis de Judá entre los 80 y 90 años después de David, entre os 80 e 90 anos depois de a Davi, los que Dios les dice, aos que Deus havia já lhe dito: ¿por qué hiciste mal? por que você fez errado, Pero no te voy a destruir, mas eu não vou destruir você, porque le prometí a David, tu porque eu já padre, tinha prometido a Davi, seu pai. hasta 150 años después. Depois de 150 anos depois, David, Davi, 150 años después del rey David, 150 anos depois do rei Davi, de los últimos reyes de Judá, depois dos últimos reis de Judá, hacen lo malo. faz mal ainda, Y Dios aparece e Deus se y aparece le dice, e fala: por amor por amor de David, de Davi, tu padre. o teu pai. La bendición A bênção sirvió años, serviu por anos, 90 años, 90 anos, 150 años, 150 y anos, todavía seguía sirviendo. e toda mês manteve-se servindo. Dígalo conmigo. Fale comigo. La bendición de A Dios bênção de Deus funciona. funciona. Estoy acabando. Estou finalizando. 3000 años después. 3.000 anos depois, 3000
años después 3.000 anos depois del rey David, do rei Davi, aparece uno nacido en Belén. apareceu um que nasceu em Belém. Entra en la ciudad, Ele entra na cidade, salen dos ciegos saem 2 y cegos gritan: e gritam: ¡Jesús, Jesus, hijo filho de David, Davi, ten misericordia de mí! tem misericórdia de mim. Solo para que Pablo, Somente en para el que Nuevo Paulo, Testamento, no Novo Testamento, lo entendiera. pudesse vir a entender. Con Cristo Com Cristo, he sido bendecido ele tem sido bem con sentido. toda bendición espiritual. Ele tem sido alcançado com toda a bênção espiritual. Efesios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Hemos sido bendecidos. Temos sido abençoados. Hemos sido bendecidos. Temos sido abençoados. Hemos sido bendecidos. Temos sido con abençoados toda bendición com todas as espiritual. bênçãos espirituais, sentados con Cristo a la diestra del à Padre. destra do Pai. Que alguien pueda gritar: E se alguém possa gritar: bendíceme Dios. abençoa-me, Deus. Estoy terminando. Estou finalizando. Hay muchas naciones Existem muitas en el nações mundo. no mundo. ¿Por qué Dios Por que Deus tendría que usar a Brasil? poderia usar o Brasil? Quiero ser sincero, Eu quero ser sincero, franco. Yo creo eu acredito que Dios va a traer un avivamiento. que Deus vai trazer um avivamento ao Brasil. Pero ¿qué vas a hacer Mas o que é que você vai fazer en el tiempo de paz? no tempo de paz? Cuando el avivamiento Quando o avivamento te dé paz de tus enemigos te der paz aos teus inimigos y mires e você venha que olhar Jehová Dios te ha establecido, de que Jeová Jireh, ele vai te estabelecer, vas a hacer que tu corazón vai fazer com que o teu coração comience a pensar comece a pensar en mil cosas em diferentes, muitas coisas diferentes, o te vas a quedar ou você vai ficar mirando el rostro de tu olhando Padre, para o rosto do seu pai diciendo: el tiempo de paz e dizendo: um tempo de paz es para construir algo, é para construir es algo, para edificar é algo, para edificar algo, y le voy a construir a Jehová e Dios que eu vou construir para Jeová el o mejor Deus, momento, o melhor el momento, mejor espacio o melhor espaço de gente de donde pessoas Él pueda habitar, onde que ele venha e possa habitar, orando orando, que venga tu e reino que venha o teu reino y que se haga tu e que voluntad seja feita a tua vontade en mi país no meu país, como es hecho como tens en feito el cielo. nos céus. Alguien dice amén. Alguém pode dizer amém? Cierra tus ojos. Pode fechar os seus olhos, Puedes orar, você pode orar decirle: e Padre, dizer: Pai, perdóname perdoa-me. si me desenfoqué, E se eu mudei o meu foco, si me distraje e se eu me distraí de mirar tu rostro. de olhar para o seu rosto, Pero este es mi corazón. mas este é o meu coração, Pai. Anhelo honrarte. Eu busco honrar você, Deus. Solo quiero honrarte Eu somente quero honrar você, Pai. todos los días de mi vida. Todos os dias da minha vida. Quiero saber Eu quero saber dónde necesitas que esté. aonde o Senhor deseja que eu esteja. Quiero saber Eu quero saber qué necesitas que diga. o que você quer que eu fale. Quiero saber Eu quero qué saber es lo que quieres que o haga. que você quer que eu faça. Estaré mirando tu rostro. Eu estarei olhando para o teu rosto. Y antes de que tu boca se E, abra, e antes que a sua boca venha falar, Pai, quiero poder ofrecerte. eu quero poder oferecer. Porque tú me has dicho, Porque você tem me dito, antes de que abras tu boca antes que eu abra a minha y boca, antes de que comiences a orar e antes de que eu venha orar, y antes de que la primera palabra esté en tu boca, e antes que a primeira Essa palavra é o que esteja na tu sua diz. boca, esse é o que você diz.
tú dices, yo ya he enviado la respuesta. E eu te digo, eu te enviei uma resposta. ¿Cómo correspondo Como corresponder a un Dios a um Deus como tú? como você? Señor Dios, Senhor Deus, este día neste dia, toma a Brasil toma o Brasil y bendice Brasil. e abençoe o Brasil. Toma Recife Toma Recife, Pai, y bendice e Recife. abençoe Recife. Habla de él Fala dele como nunca antes como has hablado. nunca antes tens falado. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Vamos, ora, ora, ora. Vamos, por un ore, minuto. ore, ore.